Muito bem, estamos de volta aqui para dar continuidade ao curso de Evangelismo e Missões da ETAD, ciclo 2, e agora nós vamos à lição de número 4, a missão da Igreja para com o mundo. Tendo estudado a missão da Igreja para com Deus na lição 3, e também na lição 2, missão para com Deus, adorar a Deus, e também para consigo mesmo na lição 3, voltemos agora a nossa atenção à terceira missão da Igreja, que é de alcançar os não crentes, ou seja, os descrentes, com o Evangelho de Cristo, em todas as nações, de todos os continentes, e por todos os meios possíveis, conduzi-los à salvação em Cristo. Romanos, capítulo 1, verso 6. Aí, no vosso livro, tem um mapa mundial, onde você vê as Américas, América do Norte, Central, do Sul, África, Europa, Ásia e Oceania. Esses são basicamente os 5 continentes aonde nós procuramos levar o Evangelho. Em primeiro lugar, devemos ter essa visão geral, ampla, profunda da nossa tarefa, perguntando quem necessita do Evangelho. E já sabemos a resposta, que é toda abrangente, todo e qualquer ser humano, todo e qualquer segmento da sociedade, toda e qualquer criatura, não é? Todos carecem da salvação, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Há quem procure reduzir o esforço evangelístico da Igreja, alegando erroneamente que os que ainda não ouviram a pregação do Evangelho estão em estado de inocência. Nada mais longe da verdade. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz nos textos que nós vamos estudar. Primeiro texto, nós vamos abordar quem necessita do Evangelho. No segundo texto, falaremos da urgência da tarefa de alcançarmos aos perdidos. No terceiro texto, trataremos o que significa perdido. E quarto texto, a condição espiritual dos que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. Comecemos então com o texto 1. Quem necessita do Evangelho? Quando o indivíduo responsável aceita executar um trabalho secular, ele procura avaliar todos os pormenores do assunto antes de acionar as suas estratégias necessárias para a realização da tarefa. Vamos, portanto, como crentes sinceros e fiéis, também avaliar a responsabilidade que Cristo nos delegou como seus discípulos, quando nos outorgou a grande comissão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Falemos do desafio e dessa explosão demográfica que nos encontramos quando Jesus anunciou essas palavras, mandando que se fosse a população do mundo, naquela época era de aproximadamente 250 milhões de pessoas, para que eu fosse alcançado com as boas novas de salvação. Hoje, no entanto, já passado do ano mais de 2.000 anos, temos uma população de quase 8 bilhões de pessoas que ainda não ouviram devidamente a mensagem simples e salvífica do Evangelho. Se nós descontarmos desses 8 bilhões, 2 bilhões que já ouviram, ainda sobra 6 bilhões para ser alcançado. Note que demorou quase 1.500 anos para que o mundo dobrasse a sua população. Após o nascimento de Cristo, foi durante os anos de Martinho Lutero, em 1483 a 1546, que a população mundial alcançou uma média de 500 milhões de pessoas. Em 1850, as missões modernas já davam o quadro que a população, o número de pessoas chegava já a 1 bilhão de almas.
nos anos 95, a população atingiu os 2 bilhões até 1945. 35 anos depois, hoje a população alcançou, na década de 80, 4 bilhões. E hoje a população da Terra ultrapassa 7 bilhões, beirando a 8. Outro fato espantoso é que há mais gente vivendo atualmente na Terra do que todos que viveram e morreram desde Adão e Eva até os dias de hoje. Os principais países de maior população do mundo foram poucos evangelizados. Essas multidões, e há multidões que nunca ouviram falar de Jesus, o Salvador. São países como a China, com mais de 1,5 bilhões de pessoas, seguido pela Índia, com uma população de 1,2 bilhões de pessoas. Note que o desafio das religiões não cristãs são muitos. Segundo dados publicados pela Barry Johnson na página 384, a divisão da população religiosa não cristã, para isso é um dado já antigo, 2002, era a seguinte: muçulmanos, 1,2 bilhões de pessoas, hindus, 850 milhões, eu estou arredondando, você tem um número claro aqui, ateístas, 150 milhões de pessoas, budista, 370 milhões, sikhs, 24 milhões, judeus, 15 milhões, neo-religiosistas, 104 milhões, etno-religiosistas, 250 milhões, outras religiões menores juntas, 400 milhões, sem religião, quase 800 milhões, totalizando aí mais de 4 bilhões de pessoas. E note que são religiões distintas. Quanto ao cristianismo, há várias estatísticas que dizem que o número de cristãos, e nós estamos englobando católicos, protestantes, todos, passa de 2 bilhões de fiéis entre evangélicos, católicos e os protestantes, não é? Só Deus é quem sabe quantos são de fato desses 2 bilhões nascidos de novo. Não é? Por exemplo, o próprio catolicismo é um vasto campo missionário. Seus adeptos afirmam ser seguidores de Cristo, mas não dão, na verdade, testemunho da salvação. Os totais são aproximados, mas conservadores. Nele também está um desafio entre a igreja evangélica, isto é, campos brancos para a ceifa, que só falta os trabalhadores para ela. Falemos também do desafio do ateísmo. Quanto a católicos e protestantes, por serem de origem cristã, é evidente que responde mais à mensagem do Evangelho. Mas entre as religiões não cristãs, o progresso da Igreja de Deus tem sido lento. Uma abordagem pormenorizada sobre esse assunto vai nos mostrar como foge o escopo dessa obra. De muito interesse para quem estuda missões é a enciclopédia publicada por Barrett, Curran e Johnson, da World Christian Encyclopedia de Nova York, Oxford University Press, 2001. Os autores aqui comparam os percentuais de adeptos de várias religiões. Em 1900, dá aqui 34,4% da população do mundo que era considerada cristã. Entretanto, em 1980, essa porcentagem caiu para 32,8%. Por outro lado, religiões não cristãs, como islamismo, hinduísmo, ganharam multidões de adeptos, pois seus percentuais estão aumentando. Mas desalentador ainda é o fato de que em 80, 20,8% do mundo, ou seja, em torno de 835 milhões de pessoas, se declararam ateístas ou sem religião. Esse percentual, que era aproximadamente de 0,2%, que mais ou menos 2 milhões de pessoas em 1900, hoje aumentou. Barrett viajou por 212 países e territórios
para obter esses dados. E entre os fatos interessantes que registrou está na antiga União Soviética, onde declara que 137 milhões de pessoas não tinham religião, enquanto que 97 milhões permaneciam cristãs, apesar da repressão comunista. Outra pesquisa interessante de Barrett apresenta que foi descoberta que no Brasil, que era o maior país católico do mundo, com um total de pessoas tidas como católico, alguns milhões são realmente protestantes e outros milhões são praticamente adeptos do espiritismo, em muitas ramificações. Embora a porcentagem de cristãos no mundo tenha decrescido, a partir de 1900, uma mudança interessante ocorreu em termos denominacionais. O maior grupo de protestantes hoje no mundo não consiste de denominações tradicionais, oriundas da Reforma, mas sim de denominações pentecostais e neopentecostais. É que só no Brasil, tomando como base os dados do IBGE, colhidos no ano 2000, há uma projeção de mais de 36 milhões de evangélicos, e hoje acredita-se que esse número é perto de 60 milhões, que representa mais de 20%, quase 30% da população nacional. Falemos agora dos exercícios. Marque-se para certo e para errado. No tempo em que Jesus proclamou a grande comissão para a evangelização do mundo, 250 milhões de pessoas ainda não tinham ouvido falar sobre seu nome. Certo. 4.2. Levou quase 3.000 anos para que o mundo dobrasse sua população após o nascimento de Jesus Cristo. Errado, nós ainda não temos 3.000 anos. Levou 1.500 anos para que o mundo dobrasse sua população. Então, 4.2, esse 3.000 está errado, é 2.000, 1.500. 4.2. Vamos ao 4.3, conforme a projeção para 2010, tomando como base os dados do IBGE, colhidos no ano, os evangélicos no Brasil pode somar 36 milhões, certo? 4.4, o maior grupo de protestantes hoje no mundo consiste de pentecostais, certo? Muito bem. Vamos ao texto 2, a urgência da tarefa para alcançarmos os perdidos. Além do espantoso índice de crescimento da população do mundo, há ainda um outro fator que aponte a urgência da nossa tarefa de alcançar os perdidos. O que será do perdido se eles não ouvir o Evangelho? O destino dos que rejeitam a Cristo. A consciência da urgência de se alcançar os perdidos depende em parte de conhecermos o que a Bíblia ensina sobre o destino eterno do homem sem Deus. Em meio aos religiosos dos nossos dias, até mesmo no cristianismo, deparamos-nos com declarações mentirosas, como algumas que nós vamos dizer. Não importa em quem se creia, contanto que seja sincero. Já ouviu essa frase? Pois é. Deus é muito bom e amoroso para condenar alguém ao inferno. Olha aí as frases. Todos somos filhos de Deus, portanto, no final, Deus perdoará a todos igualmente. Outra frase agora, todas as religiões conduzem a Deus. Outra, o homem será julgado de acordo com seus bons atos, tendo em vista seus pecados, caso tenha muitos atos bons a seu favor, ele herdará o céu. Frases como essas, que foram produtos da mente humana, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina. Em seu livro sobre teologia e missão da igreja, Melvin Hodge diz o seguinte: se os não crentes não estão realmente perdidos e sem Cristo, se eles de alguma maneira conseguem chegar ao céu sem aceitar a Cristo, se o pecador for considerado como elemento residual resultante de instintos animais, tidos como
ancestrais do homem e não o fruto da rebelião contra Deus, se o inferno ocorre nessa vida, ao invés de ser uma realidade após a morte, se os não crentes já pertencem ao reino de Deus e seu culto idólatra e antibíblico é um meio de Deus preparar os incrédulos para o futuro reino de Deus, porque Deus é amor e o homem, por acaso, se achar na glória, tem ou não ele recebido, ao invés como seu salvador, que se pressa na obra missionária, todos esses conceitos extinguem o fervor evangelístico da igreja e o cumprimento da sua missão. Página 89 do seu livro. Todo aquele que prega com essas acima descrito está rejeitando a Cristo, Filho de Deus. A esses diz Cristo: vós sois do diabo e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Também diz ainda: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E diz mais: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O ensino de Cristo sobre a salvação. Ninguém expressou nem demonstrou maior empenho pela salvação da humanidade perdida do que o próprio Senhor Jesus Cristo, que cumpriu sua missão redentora, oferecendo-se como supremo sacrifício pelo pecado, para nos prover a salvação. Ele, Jesus, revelou a profundidade do amor de Deus. Daí ele ter falado mais sobre salvação, a condenação do inferno, do que qualquer outra pessoa na Bíblia. Foi Jesus quem disse: quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João, capítulo 3, verso 18. O ensino da salvação através da Bíblia. A Epístola aos Romanos, no capítulo 2 e 3, comprova que tanto os gentios como os judeus se afundaram no pecado e estão sobre a condenação e o julgamento divino. Segundo a reta justiça de Deus, e a Epístola aos Efésios descreve o estado do homem natural, como mortos nos vossos delitos e pecados, e, por natureza, filhos da ira, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Efésios 2, verso 1 a 3, verso 3 e 12. Vejamos também Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Em Atos 4, 12 ainda está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ver também que há grande urgência para se alcançar os perdidos e lhes falar da salvação em Cristo, o único, suficiente Salvador. Vamos ao relacione a coluna de acordo com a Bíblia. A Bíblia é clara quanto ao fatal destino eterno do homem sem Deus. Cumpre-nos alcançá-lo urgentemente com a salvação. Letra C. Aquele que prega conforme os falsos princípios citados por Melvin Rhodes está rejeitando, letra A, Cristo, o Filho de Deus. 4.7. Ninguém jamais se preocupou tanto com a sua salvação do que o nosso Senhor Jesus Cristo. A letra D, a humanidade perdida. E a Bíblia comprova na Epístola aos Romanos que afundaram no pecado e estão sob condenação e julgamento divino. Letra B, os gentios e os judeus. Vamos ao texto de número 3. O que significa perdido?
O que a palavra de Deus quer dizer ao declarar em Mateus 18:11? Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Há quem ensine que os perdidos, após morrerem, simplesmente dormem para sempre e, desse modo, não enfrentam o sofrimento eterno. Outros ensinam que há um purgatório após a morte, onde os homens terão uma segunda oportunidade de arrependimento, após sofrer por certo tempo naquele suposto lugar. Outros creem no mérito da oração para a salvação dos mortos e até mesmo fazem batismo pelos mortos. Isso é um vivo batizar no lugar de um morto. Se esses conceitos fossem verdadeiros, então o zelo cristão para alcançar os perdidos esfriaria e perderia a sua urgência. Mas o que realmente a Bíblia ensina sobre as trágicas consequências de quem morre sem salvação? Perecerá. João, capítulo 3, verso 16, ensina que o pecador não crendo em Jesus perecerá. Perecer significa sofrer ruína, destruição, tornar-se irrecuperável e sem esperança. Assim como numa substância podre não pode ser restaurada e nem ser útil novamente, o homem que perecer sem Cristo está arruinado e sem esperança para sempre. Tormento eterno. O inferno é um lugar real de tormento eterno, como ensinado por Jesus em Lucas 16, 23. É um lugar em que o ser humano permanece sobre indescritível sofrimento, plenamente consciente dos seus pecados e da sua desgraçada condição, e onde o conhecimento e a memória não se extinguirão. Separado de Deus. Estar perdido no inferno, segundo a Bíblia, é estar eternamente em sofrimento e separado de Deus. Que palavras terríveis os perdidos ouvirão no dia de Cristo. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Segunda morte. O homem foi criado para ter comunhão com Deus. Estar perdido significa estar privado desse privilégio. Mateus 25:30 fala do perdido nas trevas exteriores, onde há pranto e ranger de dentes. Apocalipse 20, verso 14, fala do estado do perdido como sendo a segunda morte. A primeira morte, ou morte natural, separa o homem da vida física. A segunda morte, ou morte espiritual, priva para sempre o homem da oportunidade de usufruir da vida eterna. Vamos aos exercícios. Relaciona a coluna A de acordo com a B. Não condiz com a palavra de Deus. Letra D. Após a morte, os perdidos simplesmente dormem para sempre. Isso não condiz. 4:10. Está arruinado, sem esperança para sempre. Aqui, os separados de Deus. Lugar 4:11, lugar real de tormento eterno. Letra E, inferno. Irão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É o homem aqui que perecer sem Cristo, não é? E letra B, então, 4:13, como Apocalipse 20, 14, fala do estado perdido, como letra C, segunda morte. Vamos ao texto 4, a condição espiritual dos que ainda não ouviram o Evangelho. Há atualmente em certos círculos evangélicos a crença de que o homem só está perdido quando rejeita o Evangelho. Em outras palavras, quem nunca ouviu não está realmente perdido. Há também quem pense que Deus tem um segundo plano de salvação para as pessoas, e dentre elas inclui os indígenas de tribos isoladas, e estão somente ao raciocínio humano ilusório, sem qualquer suporte bíblico. Não há um segundo plano de salvação.
Há duas respostas imediatas a esse falso conceito. Primeiro, se Deus realmente tem outro plano, então é falsa a declaração de Atos 4:12, de que não há salvação em nenhum outro. Também veja João 3:17. Segundo, se o pecador não está perdido porque ainda não ouviu o evangelho, conclui-se logicamente que seria melhor que nunca ouvisse e que permanecesse sim no seu estado de inocência ou ignorância, ao invés de ter que enfrentar a escolha de aceitar ou rejeitar a mensagem de salvação. Nesse caso, devemos encerrar todo o trabalho evangelístico, porque pregando o evangelho, sem termos uma resposta de aceitação pelo pecador, estamos sim causando a perdição de muita gente. Se não ouvisse o evangelho, não se perderia. Tal dedução enganosa enquadra-se no que afirma a passagem de Provérbios 14, verso 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo são caminhos de morte. Sobre esse assunto, antes de mais nada, vejamos o veredito claro e imutável da palavra de Deus nas suas advertências sobre o inferno. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Portanto, faz-se necessário a pregação do Evangelho. Veja o que a Bíblia diz em Romanos 10, versos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão daquele que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Portanto, devemos orar que Deus envie obreiros para pregar. Leia também Marcos 16, 15, 16. A palavra de Deus nos deixa claro que a pessoa que vem a morrer sem ter antes ouvido a mensagem de salvação está perdida. Notemos que as Escrituras dizem, chamando o crente à responsabilidade de advertir os descrentes. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisará da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares e nada disseres para advertir do seu caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue das tuas mãos o requererei. Ezequiel 3, 17 e 18. Que faremos ante a necessidade e importância dessa tarefa? Nas próximas lições, veremos como Cristo capacita a sua igreja para alcançar os perdidos e veremos quanto atingir esse objetivo, tanto o evangelismo em massa, como o evangelismo pessoal em profundidade. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. Segundo a Bíblia, o homem que nunca ouviu o evangelho de Jesus Cristo nenhuma das alternativas aqui está correta. Nenhuma está correta. Conforme o Evangelho de João 3,18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, letra A, já está condenado. 4,16, o crente é advertido por Deus a pregar ao perdido, a fim de que ele seja salvo e que não venha morrer na sua iniquidade. Essa advertência é proferida pelo profeta Ezequiel, letra C, Ezequiel. Vamos à revisão da lição, marque C para certo e para errado. A todo crente, Jesus mandou cumprir a grande comissão. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, certo? 4,18. É de toda urgência ir aos perdidos e falar-lhes da salvação em Cristo, certo? 4,19. A primeira morte é a morte natural, separa-nos da vida espiritual. E a segunda morte é a morte espiritual, separa-nos da vida física. Aqui está errado, está ao contrário. 4,20, 4,19 é errado. 4,20, a palavra de Deus deixa claro
que mesmo que não tenha ouvido a mensagem de salvação, ao morrer o pecador está perdido, certo? É isso que a palavra de Deus nos diz. Muito bem, com isso nós concluímos a lição de número 4. O aluno do curso da ETAD que tem acesso ao WhatsApp do aluno deve ir agora ao WhatsApp do aluno e ali você vai achar o link da sua prova digital. Coloque o número do núcleo 5144, coloque o número de aluno e aí vai confirmar o seu nome. Vai aparecer o teste de número 2 da matéria de evangelismo e missões. Nós vamos fazer uma pequena revisão do teste agora. Preste atenção nas perguntas e respostas para que você seja bem sucedido. Primeira pergunta, Efésios 4:12 apresenta uma forma de declarar a missão da igreja para consigo mesmo quando diz, letra C aqui, letra C na primeira, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério da edificação do corpo de Cristo. Vamos à segunda pergunta. Acerca dos santos, a Bíblia diz que são. Aqui a resposta certa é a letra D. São membros individuais do corpo de Cristo, nascidos de novos mediante a salvação em Cristo. Terceira pergunta. Aprendemos que na igreja primitiva, enquanto os diáconos distribuíam alimento, os apóstolos, aqui é a letra A, ministravam a palavra e oravam. Letra A. Quarta, o ministério de Jesus para os quase 5.000, João 6, 1, 15, foi, letra D, ensinar a multidão, curar os enfermos e a provisão miraculosa de pães e peixes. Letra D. Quinta, a igreja primitiva dava assistência a seus membros na seguinte ordem de necessidades. Letra C, espirituais, físicas e materiais. Letra C, na quinta, espirituais, físicas e materiais. Sexto, segundo a lição estudada, as necessidades espirituais dos santos são, letra B, maturidade cristã, semelhança com Cristo e crescimento espiritual. Sétima, operada somente pelo Espírito Santo, é preciso para o crente chegar à conformidade da imagem de Cristo. Letra C, a transformação. Oitava, a meta de maturidade cristã é alcançada pela ministração da obra de Jesus, as palavras de Deus, das coisas do Espírito, das ordenanças bíblicas. Certo. Nona, ao nos aplicarmos à obra de Jesus, atentando à necessidade espiritual do próximo, 3 aspectos ter em mente, passado, presente e futuro dessa obra. Certo, letra A, certo. 10ª, o batismo em água é uma ordenança bíblica à igreja e por meio dele o crente se identifica com Cristo, na sua morte e ressurreição. Certo. 11. O ministério cristão é desempenhado através do uso dos dons que Deus concede para a edificação do corpo de Cristo, a igreja. Certo. 12. Em sendo o crente ministro e estando na dependência do Espírito Santo, é dispensável preparo na ministração da palavra. Errado. 12 está errado. 13. Como dispenseiros de Deus, não devemos ficar soberbos quanto ao trabalho que fazemos na igreja, pois é Ele quem faz tudo. Certo. 14. O número de pessoas que ainda não ouviu o Evangelho hoje é menor do que quando Jesus confiou à igreja sua grande comissão. É errado. O número hoje é maior. Errado. 15ª. Além de afirmarem ser seguidores de Cristo, os adeptos do catolicismo dão veraz testemunho da salvação. É errado. Infelizmente, não dão testemunho de serem salvos. 15, errado. E 16º e último, segundo a lição estudada, o maior grupo de protestantes hoje no mundo consiste de pentecostais. Certo. 16, certo.
Muito bem, com isso nós concluímos mais uma aula do curso da ETAD, Evangelismo e Missões. Se você não é aluno, assistiu só para ganhar conhecimento, parabéns, continue, é bom saber. Mas se você deseja se tornar aluno, entre em contato, nós iremos dar acesso a você à plataforma do aluno, você vai ter acesso ao WhatsApp para fazer as provas e adquirir o seu certificado de conclusão do curso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Se o seu interesse é só conhecer, continue assistindo às aulas. E acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva o nosso canal ali e, ao entrar no canal, clique no playlist, você vai encontrar 225 pastas com mais 6.200 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue esse canal. Amém.